Qual é o nome do verdadeiro e onipotente Deus de Abraão? Qual a importância disso na vida prática e na adoração ao grandioso Criador? Estaria você errado em se dirigir a Deus como, por exemplo, Senhor ou Altíssimo? Vamos, nesse vídeo, analisar as implicações desse tema. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminho de Esperança. O nome Jeová tem sido um tema de debate entre estudiosos da Bíblia e grupos religiosos ao longo dos séculos. Ele aparece em algumas traduções da Bíblia, mas seu uso não é unânime entre todas as tradições cristãs, e sua origem e exatidão têm sido questionadas. Vamos analisar criticamente esse nome, considerando sua etimologia, o contexto bíblico e as implicações teológicas. Etimologia e origem. A palavra Jeová é uma tentativa de transliterar o tetragrama IHWH, o nome de Deus no Antigo Testamento, que é considerado sagrado e em muitas tradições não deve ser pronunciado. O tetragrama é composto pelas 4 consoantes hebraicas Iod, Re, Vav e Re. A leitura correta e a vocalização dessas consoantes não são claras porque o hebraico antigo, assim como o aramaico, não usava vogais. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos tentaram vocalizar o tetragrama. A vocalização de Jeová é baseada na combinação de e mais o E, vocalização de Adonai, um título substituto para Deus, Ió, por causa do som da vogal hebraica O, usada em algumas traduções, e Vá, de Vav. No entanto, essa vocalização tem sido criticada por ser imprecisa. A forma mais próxima à origem semítica do nome seria Yahweh ou Yahvé, origem do nome Jeová. A primeira vez que o nome Jeová foi usado foi por estudiosos do Renascimento, como o teólogo e erudito cristão Raimundus Martini, que foi um dos primeiros a tentar aplicar as regras de vocalização europeias ao tetragrama hebraico. Ele procurou um nome que refletisse a combinação das consoantes com as vogais. No entanto, esse esforço foi mais um reflexo do entendimento limitado da língua hebraica na época. O uso de Jeová na história. O nome Jeová foi amplamente utilizado em traduções da Bíblia em várias línguas europeias, especialmente no contexto cristão. Um exemplo notável é a tradução da Bíblia feita pelos protestantes no século XVI, como a Bíblia de João Ferreira de Almeida, em português, e a King James Version em inglês. Nessas versões, Jeová aparece em passagens do Antigo Testamento, como Salmo 83:18, onde se lê: para que as pessoas saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, é o Altíssimo sobre toda a terra. No entanto, o uso de Jeová tem sido criticado por eruditos modernos, que o consideram uma forma imprecisa e que distorce a verdadeira vocalização do nome de Deus. Em lugar disso, o nome preferido é Yahweh, uma leitura mais alinhada com os estudos acadêmicos sobre o hebraico. Uma das maiores controvérsias envolvendo o nome Jeová é o uso feito pelas Testemunhas de Jeová, um grupo religioso que adota essa forma do nome como uma forma distinta de se referir a Deus. Eles argumentam que Jeová é a única maneira correta de chamar Deus, pois é o nome que mais se aproxima da forma como era pronunciado nos tempos antigos, ainda que essa interpretação não seja amplamente aceita pelos estudiosos da Bíblia. Implicações teológicas. A escolha do nome Jeová pelas Testemunhas de Jeová tem uma forte implicação teológica. Para esse grupo, o uso do nome de Deus é central na sua identidade religiosa, pois, segundo sua crença, o nome de Deus deve ser proclamado e reconhecido por todos os cristãos, e não deve ser substituído por títulos genéricos como Senhor ou Deus. As Testemunhas de Jeová veem esse uso como uma forma de separação das tradições cristãs que não enfatizam o nome de Deus, o que é visto por eles como um erro doutrinário.
O uso do nome Jeová pelas testemunhas é um ponto de controvérsia entre diferentes grupos cristãos e acadêmicos. A crítica está centrada no fato de que essa forma é etimologicamente incorreta e que existem evidências suficientes para se afirmar que a forma mais precisa do nome é Yahweh. O nome Jeová nunca foi pronunciado de forma tradicional na língua hebraica e não é reconhecido por estudiosos do Antigo Testamento. Contudo, as testemunhas de Jeová defendem seu uso com base na tradição e na forma como foi adotado em diversas traduções da Bíblia, como no caso da versão inglesa de The New World Translation, em português, tradução do Novo Mundo. Uma outra questão a respeito é o fato de Deus ter permitido que esse nome tivesse sua pronúncia perdida. Outro fato é que na época dos apóstolos a pronúncia já não era conhecida e não vemos nenhuma única vez os discípulos inquirindo de Jesus a respeito da pronúncia correta, o que ele certamente sabia e não teve nenhum interesse em revelar. Na principal oração e modelo para todos nós, ele apenas disse: Pai nosso que está nos céus. E não revelou nenhum nome específico para Deus. Questões linguísticas e contexto bíblico. As questões linguísticas e culturais em torno do nome Jeová estão fortemente ligadas ao contexto da tradução das Escrituras e à história do cristianismo. Em diversas versões da Bíblia, o tetragrama IHWH foi traduzido de várias maneiras, incluindo Jeová, Yahweh, o Senhor ou simplesmente Deus. Cada uma dessas formas tem implicações teológicas e exegéticas distintas, influenciando a maneira como os leitores percebem o relacionamento entre Deus e o ser humano. Substituição de nomes sagrados. No contexto judaico, o tetragrama IHWH é considerado sagrado e, portanto, é evitado na pronúncia cotidiana. Tradicionalmente, os judeus substituíam a leitura do nome de Deus por Adonai, Senhor, ou Hashem, o nome. Essa prática reflete uma reverência pela natureza transcendental de Deus. Por outro lado, a tradução de IHWH como Jeová foi uma forma de aproximar a linguagem sagrada à forma falada pelos cristãos, mas que, ao mesmo tempo, comprometeu a precisão do nome. O significado do nome. O nome IHWH é frequentemente entendido como derivado do verbo hebraico havá, que significa ser ou existir. Portanto, o nome de Deus, traduzido como Eu Sou ou Aquele que é, indica a ideia de que Deus é autoexistente, eterno e imutável. Jeová ou Yahweh carrega essa mesma conotação, mas sua precisão linguística é discutível. Em síntese, o nome Jeová é uma tentativa medieval de vocalizar o tetragrama IHWH, mas sua origem e precisão têm sido objeto de críticas ao longo da história. Para muitos estudiosos da Bíblia, a forma Jeová é incorreta e a transliteração mais precisa seria Yahweh. Apesar disso, o nome continua a ser usado, especialmente por grupos como as Testemunhas de Jeová, que o consideram central para a identidade cristã. A discussão sobre o nome de Deus não é apenas uma questão linguística, mas também teológica, pois implica em como as pessoas se relacionam com o divino e como as diferentes tradições cristãs abordam a natureza de Deus. No entanto, seja Jeová, Yahweh ou Senhor, o mais importante é a reverência que se tem pelo nome de Deus e o respeito pela tradição e pela história religiosa que ele representa. E você? Na sua opinião, Deus tem um nome próprio distintivo? Ou os nomes de Deus apenas enfatizam seus atributos em determinadas situações em que ele interfere nos acontecimentos humanos ou celestiais? Deixe nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal e deixe seu gostei. Muito obrigado e até o próximo vídeo.